A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui com um convidado ilustre, um convidado especial, meu marido Jaime, que vai estar participando do nosso devocional online com a gente. E seja bem-vindo, aqui é a nossa live devocional de toda segunda-feira às 7 horas. E agora o Jaime vai dar os avisos e fazer a oração inicial para nós. Paz do Senhor Jesus a todo mundo. Vou dar os avisos. Que voltou, né, ao normal, os horários do culto. Então começa a quarta-feira às 8 horas da noite. Quinta-feira tem o culto da tarde, então são 3 horas da tarde. Sexta-feira começa às 8. Domingo tem o culto da manhã das 8h30. E tem o culto da noite das 7 horas. Lembrando que todos esses horários é sempre bom chegar meia hora antes para a oração. Então é muito importante a gente estar no início já orando, clamando ao Senhor e pedindo para Ele que venha ter misericórdia da gente. E também queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui. E que todo mundo seja bem-vindo, que se sinta abraçado por Deus através dessa live. Amém. E que Deus venha falar grandiosamente com cada um da forma que Ele agir, que é necessário. Amém. Tá bom? E também aqueles que estão pedindo oração, não esquece de deixar aí a oração nos comentários, para quem, sobre o que. Então é muito importante isso também. Compartilha a live também, Exato. né? Com seus amigos, chama mais pessoas em nome de Jesus para estarmos aqui em comunhão, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Amém. Bom, então vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Te agradecemos por cada motivo, Pai, de alegria que o Senhor nos concede. Te agradecemos também pelas lutas, Pai, porque sem as lutas não seríamos forjados, não estaremos prontos para nada, Pai. Que o Senhor venha abençoar essa live, Pai. Que o Senhor venha usar a Isabelle, Pai, cobrir ela com o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que cada um que botar o seu nome na oração, Pai, que venha ser uma oração concedida, Pai, a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por tudo. Esteja conosco, Pai, nessa live, Pai, em nome de Jesus. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, você que pode, que tá com a sua Bíblia aí, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos 20, capítulo 20, no versículo 7. E você que não pode, eu vou ler e você acompanhe com a gente em nome de Jesus. No primeiro dia da semana, domingo, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Bom, hoje nós vamos falar sobre a janela das distrações. E há um chamado para nós nessa noite a tomarmos cuidado com as janelas das distrações. Qual janela da nossa vida nós temos nos distraído? Algumas janelas que nós estamos olhando, que nós estamos à beira dessa janela, tem nos levado à morte espiritual. Então a palavra, ela tem sido pregada, a palavra tem sido ensinada. Muitas das vezes nós estamos presentes nos cultos, às vezes durante a semana, no domingo, e a gente está incluídos, né, na igreja, envolvidos no trabalho da igreja, envolvidos com o ministério, trabalhando na igreja, porém distraídos com alguma janela de distração. Eutico se distraiu e caiu da janela, o que levou ele à morte. E naquele ambiente que Eutico estava, a palavra do Senhor estava sendo pregada. Teve ministração de ceia, edificação, celebração, era um culto. Um culto estava acontecendo enquanto ele preferiu ir para a janela, se distrair com a janela e ele caiu e morreu. E naquele ambiente que ele estava, a presença do Senhor estava envolvendo aquele lugar. Paulo estava ensinando, Paulo estava pregando, havia um culto, havia celebração, as pessoas estavam cultuando, mas ele preferiu ir para a janela e ele se distraiu, caiu e morreu. Naquele tempo, as igrejas não haviam muitos templos, então eles estavam reunidos no 3º andar de um cenáculo. E a palavra do Senhor diz que era um lugar bem iluminado, tinha muitas lamparinas. Então não foi
por falta de atenção, que ele caiu sem querer, foi uma distração. Ele preferiu ir para a janela. Ele estava enxergando, era um lugar iluminado. Ele preferiu sentar à janela e se distrair com as coisas que estavam lá fora, ao invés de desfrutar da presença do Senhor e desfrutar daquilo que estava acontecendo naquele culto, naquele ambiente. A presença do Senhor estava envolvendo aquele lugar e mesmo assim ele se distraiu. Se distraiu dentro de um culto aonde a palavra estava sendo pregada e um ambiente cheio da presença do Senhor. A janela, ela é um lugar que nos oferece muitas distrações e ficar na janela é ficar dividido. Ficar na janela é ter um coração distraído com muitas coisas. Às vezes com as preocupações, com os afazeres, com as coisas que não são pecados, mas têm nos roubado da presença do Senhor, porque a palavra diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Às vezes a janela é uma porta aberta que Deus abriu sobre a sua vida, que você orou, que você buscou, Deus abriu e essa janela, essa bênção tem te roubado da presença do Senhor. Por falta muitas das vezes de equilíbrio, de maturidade e as distrações têm te roubado da presença do Senhor. A janela tem dividido o seu coração entre o mundo e entre a presença do Senhor. A janela nos oferece muitas distrações. Então, quando a gente escolhe ficar na janela, a gente fica dividido. Estava sentado na janela, ele olhava para fora, mas ele também estava dentro do ambiente. Então, naquele momento, ele estava dividido, com o coração dividido, mas pela distração ele cai. Eutico era um jovem cristão e ele estava ali para ouvir a palavra, para adorar ao Senhor, mas ele escolheu ficar na janela. A janela parecia um lugar bom, um lugar bonito, arejado para sentar. Ela oferecia muitas distrações, não era um lugar seguro. A janela da distração, ela divide o nosso coração entre a presença do Senhor e o mundo, e as coisas do mundo, e as coisas que o inimigo oferece, e as coisas que têm distraído a nossa mente e a nossa vida do lugar da presença do Senhor. Eutico caiu porque não estava com o coração dentro do cenáculo, desfrutando daquilo que Deus estava fazendo naquele lugar, desfrutando da presença do Senhor, da glória do Senhor que estava envolvendo naquele lugar, desfrutando da oportunidade de ouvir a palavra de Deus sendo ministrada através de Paulo. Ele estava com o coração distraído. Ele escolheu olhar para o lado de fora. E quantas vezes nós estamos na presença do Senhor, dentro do culto, dentro da presença do Senhor e nós escolhemos olhar para o lado de fora. Isso é um perigo. Quantas vezes a gente tá na igreja, a gente tá tendo a nossa vida com Deus, mas por uma janela que ela aparenta ser bonita, aparenta ser prazerosa, a gente escolhe olhar para o lado de fora. Dá uma espiada para o lado de fora. A janela é um lugar de quedas perigosas. Se o milagre não tivesse vindo sobre a vida dele, a vida dele teria se encerrado naquele mesmo lugar, naquela mesma hora. Na hora que ele cai, se não tivesse acontecido um milagre, a vida dele tinha sido se encerrada. As janelas, elas são apresentadas para nós como mais coloridas, mais legais, mais bonitas. Quantas vezes Satanás, ele vem colocando situações, às vezes oportunidades, às vezes amizades, e parece que é tudo maravilhoso, é tudo mais lindo. Até os nossos olhos brilham, mas quantas das vezes é a janela errada que vai nos levar à ruína? Porque Satanás, ele não vai apresentar as coisas, as distrações para nós com chifre, com um monte de coisa ruim. As distrações, elas vêm em forma de bênção. Ele quer colorir para a gente pensar que é o lugar para a gente estar. Mas essa janela, ela traz a ruína para nossa vida. Então, é uma palavra de despertamento para a gente ir para os pés do Senhor e a gente falar: Senhor, me mostra quais janelas de distrações eu tô, porque eu quero fechar essa janela, porque eu quero ir para a tua presença, porque eu quero voltar ao primeiro amor, eu não quero ficar distraída, eu não quero ficar na janela de distração, eu não quero ficar à beira de cair, à beira da morte espiritual, à beira da ruína. Então é momento da gente fechar as janelas da distração, porque Satanás, ele vai apresentar muitas janelas para nós, e se a gente não tiver discernimento, se a gente não tiver uma vida com o Senhor, a gente vai se distrair, a gente vai para essa janela, vai se distrair e vai ter a ruína, e essa janela pode nos levar à morte. Davi olhou para a janela, pela janela e pecou. Qual janela tem nos levado à distração?
Qual janela tem nos afastado da presença do Senhor? Qual janela tem nos levado a uma vida pecaminosa? Uma vida que não tem transformação, uma vida longe da presença do Senhor? Qual janela tem nos roubado, nos tirado da presença do Senhor, nos tirado do nosso secreto? Qual janela que tem feito você não ter tempo para ter vida com Deus? Qual janela tem te roubado da coisa mais importante da sua vida, que é a presença do Senhor? Qual janela tem te levado a se distrair? E a gente pode estar na janela, olhando para a janela, distraído com a janela. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair, a gente vai olhar para as coisas de fora e a gente vai ir à ruína. E a janela, as distrações da janela nos levam à morte espiritual. Nos leva à morte da nossa vida com Deus. E é isso que Satanás tem feito. Enfeitado muitas janelas, apresentado para nós muitas janelas da distração. A rede social é cheia de janela de distração. O Reels é cheio de janela de distração. Não é pecado, mas será que será que convém? Será que tem edificado? Será que essa janela da distração não tem nos roubado da presença do Senhor? Será que essa janela não tem nos tirado do lugar mais importante, que é a presença do Senhor? Porque às vezes nós falamos, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas quantas horas no seu celular, que é o seu tempo no Instagram? Quantas horas você fica ali ligado no seu celular? Então o Senhor, ele tem nos chamado a sair das janelas de distração, a fechar as janelas, porque não é tempo. Se a gente quer viver o novo do Senhor, a gente precisa hoje entrar num alinhamento com Deus, com aquilo que Ele tem para nós, fechando as janelas da distração. Fechando as janelas que pode nos levar à ruína e nos afastar da presença e do propósito de Deus para nossa vida. Se nós vamos viver um novo tempo, é hora da gente chegar na presença do Senhor e falar, Senhor, me mostra as janelas que eu preciso fechar. Me mostra onde eu estou distraído, me mostra o que eu preciso fazer. Porque quando a gente busca para a presença do Senhor, quando a gente entra na presença do Senhor e a gente busca, Ele vem com resposta. Ele não deixa a gente desenganado, Ele não deixa a gente sem resposta. Que hoje a gente vá para os pés de Jesus e fale, Senhor, mostra onde eu tenho me distraído. Mostra as janelas que Satanás enfeitou, deixou colorido, deixou lindo, mas o meu coração está dividido, Senhor. Eu tenho olhado para a janela, eu tenho olhado lá fora, eu tenho olhado para o mundo. Quantos jovens estão na igreja, mas estão olhando para o mundo? Jovem, o mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo não tem nada de bom. Nada de bom. Eu já estive lá e eu posso falar que não tem nada de bom. Só o Senhor pode preencher o nosso coração, a nossa alma. Só o Senhor. Que em nome de Jesus as janelas da distração, as janelas se fechem. A gente se posicione e vá para o Senhor e fala, Senhor, me ajuda a fechar essa janela. Porque vai vir sim muitas janelas. Satanás, ele enfeita. Ele faz as janelas parecerem lindas, maravilhosas. Satanás, ele faz a janela parecer que é liberdade. Mas a janela é uma distração para levarmos à ruína, para levar a gente à ruína, à morte espiritual e nos afastar do nosso propósito, da presença do Senhor. Então não tem como sermos amigos do mundo e amigos de Deus. Ou a gente vai viver totalmente para Cristo, ou não iremos viver a plenitude da presença do Senhor e não vamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós, porque o Senhor tem um propósito para cada um aqui. O Senhor nos escolheu, o Senhor tem um propósito desde antes mesmo de você nascer. Você é escolhido, escolhida, amado, precioso para o Senhor. Mas para a gente viver aquilo que Ele tem para nós, as janelas das distrações precisam ser fechadas. Uma hora, a janela da distração, ela vai nos levar à queda. E que nessa noite, em nome de Jesus, a gente escolha fechar as janelas da distração, entrar na presença do Senhor e desfrutar daquilo que Ele está fazendo no meio da gente, na nossa vida, e a gente venha permanecer nele. Porque Eutico, ele estava num ambiente onde a presença do Senhor estava, mas ele escolheu ir para a janela, ele não desfrutou da presença do Senhor, mas que em nome de Jesus a gente desfrute da presença do Senhor, a gente vá para a presença do Senhor, a gente saia dessa janela e desfrute do que Deus está fazendo. É hora da gente voltar ao primeiro amor, ao nosso lugar secreto e pararmos para ouvir a voz do Pai. É hora de fecharmos as brechas com auxílio e direção do Espírito Santo. Hora de fecharmos a janela e sairmos da beira da janela antes que a queda nos mate e nos leve à ruína. Ficar na janela é flertar com a morte espiritual. E o interessante
é que esse jovem ele morre, mas Paulo desce, se inclina ao jovem, ora e o jovem volta à vida. E o que o Senhor nos diz nessa noite, se por um acaso você está à beira da janela, se por um acaso você está distraído, você está morrendo espiritualmente, se a frieza espiritual está rodeando você, as distrações estão te consumindo, estão te roubando da presença do Senhor. Hoje é dia, em nome de Jesus, que o Senhor ele está aqui para ressuscitar. Aleluia. O Senhor ele está aqui para trazer de volta a vida espiritual, presença de Deus. Aonde a frieza espiritual está batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Aonde as distrações estão caindo por terra agora, em nome de Jesus. Se você está morto espiritualmente, hoje é noite para você ressuscitar, em nome de Jesus. Existe um chamado de Deus hoje a voltarmos ao primeiro amor, um chamado para a gente sair da janela. O Senhor vai ressuscitar aqueles que dormem, o Senhor vai ressuscitar aqueles que morreram espiritualmente, o Senhor vai ressuscitar a sua vida espiritual, mas você precisa escolher sair da janela de distração. Basta uma decisão e um posicionamento. Saia da janela de distração. Chega de nos distrair com as janelas que Satanás tem nos apresentado. Elas parecem lindas, parecem boas escolhas estar nessa janela. Elas parecem prazerosas, a janela do falso prazer, a janela da correria, das amizades que tem nos afastado de Jesus. Elas levam à ruína, elas levam à queda, levam à morte. A janela da distração nos leva à ruína. Saia dessa janela, volte para a presença do Senhor, volta para a palavra de Deus e volta ao primeiro amor em nome de Jesus. Aleluia. Que as janelas da distração, elas venham cair por terra, que a gente feche, que a gente se posicione no Senhor, a gente seja sensível à voz dele e desfrute. Hoje o Senhor ele vai ressuscitar a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Mas você precisa se posicionar. Você precisa levantar e fechar a janela antes que ela venha e nos leve à queda. Amém? Aleluia. Glórias a Deus.